Nós vamos, mais uma vez eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, lição de número 8, dia 21 de novembro de 2021. O tema da nossa lição é Paulo, o discipulador de vidas. Vamos falar todos juntos o tema da lição? Todos juntos? Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo diz: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Outro irmão possa ler nossa verdade prática, por favor? O discipulado cristão forma de espírito de Cristo, para que o imite em forma de agrado a Deus e dominar a sociedade. Amém, glória a Deus. Verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que imitem ao Senhor Jesus Cristo, de forma que Deus seja glorificado onde? Em toda a sociedade. Amém, queridos? Amados, eu vou desligar aqui o microfone para não ficar muito alto por causa da classe das crianças, né? Para não atrapalhar, mas eu creio que mesmo sem o microfone dá para os irmãos ouvirem, né? E também participarem da nossa escola bíblica dominical. Nós temos aqui a introdução da nossa lição, queridos. O comentarista nos diz na introdução: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel do apóstolo Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse meio, o meio usado pelo apóstolo Paulo, que também foi usado pelo Senhor Jesus, que nos concedeu, para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, meus queridos, nós vamos ver aqui os aspectos gerais do discipulado, vendo isto na vida do apóstolo Paulo, né? Ele que não somente foi um implantador de igrejas, mas também foi apóstolo, também foi pastor, mestre, doutor, profeta na casa de Deus, cuidando do povo de Deus. O comentário de número 1, Paulo e o discipulado bíblico. Eu vou pedir a nossa irmã Nathalie para colocar no telão a nossa lição, que acho que tem alguns irmãos que estão sem, viu? Sem a lição no momento. Então nós colocamos no telão e a letra é maior, aí dá para nós acompanharmos melhor. Amém? Irmã Natia, você já viu uma Aurelice nossa funcionar? Viu agora? Glória a Deus. Meus queridos, vamos colocar no telão, vai ficar melhor para os amados irmãos acompanharem, tá certo? O irmão que já tem sua lição, ótimo, pode acompanhar, tá certo? Mas os irmãos que estão sem lição, nossa irmã Nathalie vai colocar acompanhando no telão. Comentário número 1, Paulo e o discipulado bíblico. Irmãos, o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e também despedida após a ressurreição, né? Após Jesus ter ressuscitado, ele apareceu aos discípulos agora, antes de voltar para os céus, e ele também disse agora: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos, recém-convertidos na fé,
precisava ser bem estruturado. Em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, as sagradas escrituras, né? Algumas dizem assim: pastor, é a sã doutrina? É. As sagradas escrituras, né, são o verdadeiro ensino de Jesus. E o que é a sã doutrina? É o ensino que Jesus deixou para nós. Jesus disse: olha, o homem erra por não examinar as escrituras, e disse Jesus: são elas que de mim testificam. Amém, irmãos? Então todos nós devemos examinar as escrituras e, mais do que isso, obedecer à Sagrada Escritura, o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a lei e os profetas durou até João Batista. Jesus trouxe o Evangelho da graça de Deus. Amém? Não sou contra os irmãos estudarem o hebraico, estudarem a lei, o Pentateuco, a Torá. Toda a Bíblia é boa, a palavra é boa de capa a capa. Mas a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está bem claro na Bíblia, né, irmãos? A Bíblia é boa de capa a capa, mas o Evangelho da multiforme graça de Deus foi revelado plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz em Tito 2,11: mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então não é para um grupo seleto de pessoas, a salvação é para todo aquele que queira receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está muito claro na palavra de Deus, e nós temos que transmitir isso para os irmãos novos convertidos, para que eles também testifiquem para outros e ganhem outras pessoas para o reino de Deus. Amém, irmãos? É como a água cristalina, né? A doutrina da palavra de Deus, as sagradas escrituras, e nós vamos encontrar Jesus nos evangelhos, Jesus ensinando, né? Doutrinando. Ele não somente curava os doentes, ressuscitava os mortos, fazia os leprosos ficarem limpos, o cego enxergar, mas ele doutrinava na palavra de Deus. Jesus era mestre por excelência. Determinada vez chamaram Jesus de mestre. Ele disse: me chamais de mestre e bem dizeis, porque eu sou. Ele veio ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ter um modelo de Jesus na igreja. O apóstolo Paulo, ele era discipulador. A escola bíblica dominical, estamos fazendo aqui discipulado. Para nós podermos falar de Jesus, temos que aprender de Jesus. É aprendendo de Jesus com Jesus. Amém, irmãos? Então, queridos, o apóstolo Paulo, né, onde fazia discípulos, não somente os convencia a respeito de Cristo, da salvação em Jesus, mas também mostrava aos discípulos como imitar Jesus, porque ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o modelo da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário 1 item 2, Paulo, o discipulador. Está ali no telão, vocês podem acompanhar, a letra também maior. Paulo, apóstolo dos gentios, ele foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio de defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, ao longo das epístolas, né, que Paulo escreveu, das cartas à igreja, vemos um compromisso profundo do apóstolo Paulo com a sã doutrina exposta e sua aplicabilidade na vida de cada discípulo, de cada salvo pela pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a sã doutrina. Não é somente o ensino, não é somente aprender, mas colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Jesus.
Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas, né, a doutrina cristã não basta somente conhecer. Eu até digo, é muito perigoso para a pessoa que somente conhece, porque se ele conhece e não pratica, ele está se condenando. Tem que conhecer a palavra e praticar a palavra. Tem que conhecer, entender a palavra e obedecer a palavra de Deus para herdarmos o reino dos céus. Amém, irmãos? Então, não basta somente conhecer. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre a doutrina, que é o ensino da palavra de Deus, e a prática da palavra de Deus. Amém, irmãos? O salmista, ele orava dizendo: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Comentário 1, item 3. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho, e é verdade. A pregação do evangelho, da palavra de Deus, e pelo poder do Espírito Santo convencer as pessoas acerca de Jesus Cristo como Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Este era o primeiro passo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantar a igreja naquela cidade, o apóstolo Paulo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Eu sempre digo para os irmãos: ovelha é que gera ovelha, né? O Senhor Jesus nos ensinou sua palavra, somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós vamos pregar o evangelho, estamos ganhando outras pessoas para o reino de Deus. Como seu ministério envolvia itinerância, Paulo não era só pastor, mas ele era também apóstolo. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. Ele ia para outras regiões começar o mesmo trabalho, e muitas vezes até implantando igrejas e começando novamente o ensino da palavra de Deus e preparando obreiros e pastores para que ficassem também naquela região. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava, eu falei para os irmãos, ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. O ministério do apóstolo Paulo, nós vemos que era um ministério bastante frutífero. Amém, irmãos? Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não trabalhou sozinho. Ele foi instruindo a palavra, instruindo os irmãos novos convertidos, instruindo os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Timóteo mesmo, ele tornou-se um jovem pastor. Timóteo, Paulo considerava Timóteo como seu filho na fé. E Timóteo ficou sendo pastor em Éfeso. Timóteo, ele na verdade, ele recebeu do apóstolo Paulo a instrução. Nós temos na palavra de Deus, né? A primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, veja o cuidado que ele tinha com o ensino da palavra de Deus, com a sã doutrina, com as sagradas escrituras. Deve continuar sendo assim na amada igreja, porque nós somos herdeiros da igreja primitiva, a igreja que está esperando Jesus para nós morarmos, reinarmos com ele. Amém, irmãos? Continuando, nós temos aqui alguns discípulos, né, que ajudaram o apóstolo Paulo no discipulado. Nós vimos aqui, o comentarista fala de Timóteo, né? Timóteo fala de Tito, Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila,
Priscila e outros mais. Atos capítulo 15, versículo 40, Atos 16, versículo 1, né? Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Aqui fala de koinonia, de comunhão. Que exemplo, né, irmãos? O Senhor Jesus deixou o maior exemplo também. O Senhor Jesus estava com seus discípulos, tinha aquela comunhão com os discípulos, a amizade com os discípulos. Irmãos, vamos seguir o modelo que Jesus deixou para nós. Então, tinha uma relação de amizade, de comunhão com os cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, que possam testemunhar de Jesus, que possam falar do amor de Jesus. A obra é do Senhor Jesus Cristo, e é o nome do Senhor Jesus Cristo que deve ser engrandecido e glorificado. Então, meus queridos, que sejam crentes de verdade, pessoas idôneas, que amem o Senhor Jesus e a sua amada igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido e do crescimento do reino de Deus na face da terra. Comentário de número 2: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Comentário de número 2. Comentário número 2, item 1, nos diz: a pregação, que é o ponto de partida. A pregação, que é o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação que Jesus Cristo veio trazer. É preciso pregar o Evangelho com sinceridade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja, ou seja, a igreja foi chamada para proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E o que é isso? Proclamar boas novas de salvação é proclamar o Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então, meus queridos, a igreja tem essa tarefa precípua, que é a tarefa de pregar o Evangelho, levar Jesus a toda criatura. Assim a igreja se expandiu. Para isso, a igreja foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão de levar o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo que capacita a igreja, mesmo as pessoas mais tímidas, capacitados pelo Espírito Santo, ele leva agora a mensagem gloriosa do Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus queridos, a igreja foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, nas vilas, nos mais diferentes lugares. O Evangelho foi se expandindo e a igreja se multiplicava dia após dia. Assim deve continuar sendo a pregação do Evangelho. Vamos continuar levando a mensagem a toda a criatura. Vamos nos preocupar em levar a mensagem, porque, irmãos, a humanidade precisa ouvir a mensagem da salvação que Jesus Cristo veio trazer. E não vamos esquecer que conosco está o dom de Deus, o dom do Espírito Santo.
O Senhor Jesus Cristo disse em Atos 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, no lugar onde nós moramos, onde nós residimos, não é? Como na Judéia, ou seja, no caso, se nós moramos em Salvador, Jerusalém é a nossa cidade. Os irmãos que moram aqui na região de Abrantes, a região é a nossa cidade. Mas tem as outras cidades do interior da Bahia, que seria a Judéia, né? Mas também em Samaria, as outras regiões do Brasil, em todos os estados do Brasil, né? O Brasil tem tantos estados, a mensagem em todos os lugares, e até os confins da terra, ou seja, até onde houver pessoas, onde houver alguma pessoa, um coração necessitado para ouvir a palavra de Deus, ali está um campo missionário. Amém, meus irmãos? Em toda a região, toda a face da terra. A obra missionária é feita, como Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é feito concomitantemente, ao mesmo tempo, como pastor, cada cristão dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Continuando, comentário 2, item 2, o ensino fala de fazer discípulos. O discipulado começa, irmãos, quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando alguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador, né? Dando ouvidos à mensagem que foi pregada. Agora, precisamos cuidar dessa vida. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente, ela começa a germinar, vai se tornar uma árvore frondosa e vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre 120 pessoas, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Atos capítulo 2, versículos 14 ao 35. Qual foi o resultado? Quase 3.000 pessoas se converteram. Atos 2,41. Amém? Se converteram, aceitaram, receberam Jesus como Senhor e Salvador. E agora, o que fazer? O que fazer? O comentarista fala 3 vezes, ó. Ensinar e ensinar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Os apóstolos entenderam que deviam discipular os novos convertidos com a doutrina que eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles que foram discípulos de Jesus, aprenderam de Jesus, receberam todo o Espírito Santo, pregaram o Evangelho. Naquele dia Pedro pregou o Evangelho, quase 3.000 almas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Agora eles tinham que passar para aquelas pessoas o ensino que eles receberam de Jesus. E aquelas 3.000 pessoas também, né? Aprendendo de Jesus, logo estariam ensinando para outras pessoas. Esse é o trabalho da igreja. Amém, irmãos? Então nós somos herdeiros da igreja primitiva. Eu sempre digo, se cada cristão, cada servo de Deus, cada serva de Deus ganhasse uma pessoa para Jesus durante o ano, uma pessoa, e cuidasse daquela pessoa, e discipulasse aquela pessoa, e ensinasse aquela pessoa, e conduzisse para a casa de Deus, para orar, para receber a palavra de Deus, para participar da escola bíblica dominical, para receber discipulado, dentro de pouco tempo, aquela pessoa já estaria pronta e ele estaria pregando para outra pessoa e ganhando outro para Jesus. Imagine, irmãos, que é uma tarefa contínua até Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Ao longo de seu ministério, o apóstolo Paulo observou rigorosamente
esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. É um princípio bíblico, era um princípio que fazia a igreja primitiva crescer. Irmãos, vamos continuar colocando em prática aquilo que nós recebemos da parte de Deus, pelo ensino da sua palavra, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos capacite com os dons que vêm do alto, com a sabedoria de Deus, para desempenharmos as obras que o Deus Altíssimo quer que nós façamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, comentário 2, item 3, ele fala de pregação e ensino. Tem que ter as duas coisas, queridos. Tem que ter ambas, viu? Tanto a pregação como o ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo até o Senhor Jesus Cristo. Isso fala de pregação. Mas a igreja também é um local de formação, por meio do ensino da Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra de Deus, a reunião de ensino da palavra de Deus, doutrina, escola bíblica dominical, são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Não é assim que nós fazemos no currículo da nossa escola bíblica dominical, alcançando, levando a mensagem de acordo com a faixa etária, não é verdade? Pastor, isso tem que ser levado em conta? Tem que ter pregação, evangelismos, cruzadas, evangelismo, cultos evangelísticos, como temos domingo à noite, evangelismo nas praças, às tardes, e fazemos evangelismo, mas tem que trazer essas pessoas também para receber o ensino da palavra de Deus. Pregação e ensino, para que seja forjado na pessoa o caráter de Cristo. Eu li determinada vez um livro, não sei se vai dar tempo, está do horário que a gente está com. Não é o horário da escola dominical, o tempo do vídeo para mandar para os irmãos que estão em casa, para não ficar muito longo, senão fica difícil de mandar. Mas eu li um livro que falava sobre, o título do livro era O Crescimento Desordenado da Igreja. E eu fiquei curioso, adquiri esse livro na CPAD, e eu fiquei curioso de entender o que o autor estava querendo dizer com aquele título daquele livro. Desculpa, crescimento. Quer dizer, crescimento da igreja, crescimento é bom. Quer dizer, crescer, coisa boa. Aí ele fala do crescimento desordenado da igreja. Primeiro ele começou a falar que ele foi chamado para crescer mesmo, a obra de crescer e multiplicar. Ele fala isso, e é verdade mesmo. A obra de Deus é de crescer e multiplicar. Mas um crescimento desordenado traz um prejuízo grande para a igreja. Eu aprendi muito com aquele livro, muitos anos atrás. Traz um crescimento desordenado, traz um prejuízo muito grande para a igreja. E o escritor do livro estava dizendo, imagine, e ele usa a comparação que o apóstolo Paulo fala, que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo, ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, fazemos a sua obra. Ele disse assim, imagine agora num corpo onde um braço é muito grande, que toca o chão, e o outro cá em cima é pequenininho. O outro onde uma perna é grande e a outra é pequenininha. Ele para se locomover, vai se locomover com dificuldade. Então tem que ter um crescimento de acordo com a palavra de Deus, um crescimento proporcional e com sabedoria. Quem é que vai dizer, quem é que vai formar no sentido espiritual o caráter de Cristo em cada pessoa? Tem gente até que conhece muito a palavra, mas não pratica nada do que conhece. Outros erram
porque não conhecem nada. Outros, porque já tem talvez 3, 4, 5 anos na igreja, né? Ele já se acha mais sábio do que todos os outros. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, ninguém saiba nada aqui, além do que convém saber, e esse saber é Cristo Jesus. E por mais que nós tenhamos aprendido de Jesus, todos nós estamos ao pé da cruz de Cristo. Ele é o Senhor e Rei, Salvador e Mestre. A honra e a glória é dele. E esse crescimento desordenado no meio da igreja, a gente diz: não, crescimento meteórico. A gente fica preocupado, porque muitas vezes não teve base, não tem caráter cristão formado. Quando enfrenta uma luta lá na frente, desmorona, porque a base não foi bem construída. Vocês não estão entendendo, queridos? O apóstolo Paulo diz isso: olha, eu, como sábio construtor, construí sobre o fundamento que é Jesus. Oh, glória a Deus. E mesmo assim, sobre esse fundamento, nós podemos botar 6 tipos. Já meditamos isso aqui no curso de doutrina. 6 tipos de material para construir: madeira, palha, feno, ou então ouro, prata e pedras preciosas. Temos que escolher. Não vamos usar o material para a nossa construção espiritual, nem madeira, nem palha e nem feno. É logo destruído, não vai permanecer. Mas vamos usar ouro, prata e pedras preciosas. Obras de ouro em nome do Pai, representa o Pai. Obras de prata em nome do Filho, a redenção em nome de Jesus Cristo. Obras de pedras preciosas representam em nome do Espírito Santo. Então vamos construir obras de ouro, prata e pedras preciosas. Obras em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, as bênçãos que Deus nos dá são nossas, mas pastor, Deus nos deu bênção para nós. É verdade, são nossas bênçãos que Ele dá na nossa vida. Mas eu quero dizer, a glória é de Deus, amém? Nós recebemos as bênçãos, amém, pelas bênçãos, mas vamos lembrar que a glória é de Deus. A igreja foi chamada para dar glória a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E o crescimento da igreja tem que ser um crescimento com a sabedoria de Deus, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Essa formação do caráter cristão. Muitas pessoas recebendo as bênçãos e só volta para buscar Jesus quando precisa de outra bênção. Não é assim? Que acontece muitas vezes. Não vamos criticar nem A, nem B, nem C, não. Mas o que está acontecendo, a situação precisa ser mudada. Temos que buscar Jesus em todo o tempo, e a glória tem que ser dada ao nome dele, e assim nós cresceremos. Mas por que acontece isso? Porque o cristão tem uma formação de um caráter na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus, e assim vamos reinar com ele para sempre. Amados, então, pregação e ensino. Tem que haver na igreja a pregação e tem que haver na igreja também o ensino. Então, alcançando pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Esta é uma das nobres missões da Igreja de Cristo: levar Jesus até as pessoas, anunciar Jesus, né? Receber o Jesus como Senhor e Salvador, mas agora vamos ensinar a palavra de Deus, formando o caráter cristão. Muitas pessoas pensam que quando ele está ensinando a palavra de Deus é uma missão muito simples. Não é. É uma missão gloriosa da igreja. Os irmãos entendam que essa missão gloriosa da igreja, Jesus deixou, né? O próprio Jesus, ele desempenhou esta missão. Comentário 3: o discipulado com pessoas de outras culturas. Comentário 3: a pregação para os seus irmãos. Comentário 3 tem: no livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada a quem? Aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam,
Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e os helênicos de cultura grega, né? O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, o concílio em Jerusalém, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então o comentário 3, item 2 diz: a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-la era a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, registrada em Atos 1, verso 8. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até onde? Aos confins da terra. Os apóstolos então seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia, Samaria, para chegar aos confins da terra. Por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz, valente, dedicado, separado para ser apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que nós estamos meditando sobre a vida do apóstolo Paulo neste trimestre. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos, mas uma coisa ele não deixou de ensinar: a sã doutrina da palavra de Deus. Observe que os gregos eles tinham muita cultura, e o grego era o idioma da época, a cultura da época, a cultura helenística. Mas o apóstolo Paulo, Deus usou ele para alcançar também essas pessoas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego. Queridos, o discipulado uma cultura diferente, é o comentário 3, item 3. O ministério do apóstolo Paulo mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, de religiões diferentes, religiões diversas, de costumes diversos, na maioria das vezes até incompatíveis com o evangelho. Com o apóstolo Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres, mais excelentes, mais espirituais. E quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, o evangelho dessa forma ajuda que as pessoas se aproximem de Deus e ajuda que cada pessoa comece a glorificar a Deus. O Espírito diz a palavra de Deus, Zacarias 4:6: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler junto a nossa conclusão, queridos, por causa do horário. Conclusão da nossa lição. Vamos falar todos juntos? Diga assim comigo. O discipulado leva em conta a pregação e o ensino. Ele nos apresenta um grande desafio para interagir com pessoas vindas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder de Deus. O Espírito Santo nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu estado real, conduzindo cada pessoa a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém.